Quantas vezes você já se sentiu perdido, buscando respostas no mundo, no trabalho, no dinheiro, nos outros, e, mesmo assim, o vazio continuou? Alberto Almeida nos recorda, com simplicidade e sabedoria. A agulha que você procura não está fora. Está dentro da sua própria casa. A mestra sufista da antiga parábola dizia que buscava a agulha na rua porque lá havia mais luz, mas ela a havia perdido dentro de casa. E assim somos nós, iluminamos o exterior, enquanto o interior permanece na escuridão. Cuidamos da aparência, mas esquecemos da essência. E enquanto a alma estiver em blackout, nenhuma claridade do mundo será suficiente. O autoconhecimento é a chave que acende a luz dentro da casa. É quando o espírito finalmente se encontra, e descobre que a paz que procurava sempre esteve ali, esperando por ele. Hoje, Alberto Almeida nos convida a fazer essa jornada para dentro. E a pergunta é: onde você tem procurado a sua agulha? Fora ou dentro? Conta-se na lenda sufi que Alda Rábia se encontrava fora da sua casa, exatamente na região do aceiro, do pátio, em frente à estrada portentosa por onde se movimentavam as pessoas e os carros. Rábia, a notável mestra, debruçava-se sobre o chão de uma forma muito esquisita, como se buscasse algo. Com a idade já avançada, aqueles que se lhe acompanhavam o pensamento e ali a convivência, os seus discípulos, se aproximaram e disseram: Mestra, o que é que tu procuras? Ela olhou para os discípulos, sorriu e disse: não é importante o que eu procuro. Os discípulos insistirem tanto: mas tu te debruças sobre o chão, estás escaravucando aqui, acolá, o que é que tu procuras? Não é importante, mas se para vocês é importante, eu estou procurando uma agulha. Eles se assustaram, perceberam de que a mestra não estava sendo coerente, mas como era uma mestra e procurava sempre ensinar por símbolos, talvez ali estivesse embutido mais um ensinamento. Começaram a procurar junto com ela. Era o entardecer. É como se distribuísse aqui e acolá e a escuridão começasse a se aproximar. Ela, então, numa movimentação ainda na busca daquilo que provavelmente seria uma agulha, foi surpreendida pelo novo discípulo, que depois de procurar muito se aproximou dela. Mas, mestra, nós estamos procurando uma agulha, esse espaço é tão grande, agora a claridade começa a diminuir. Talvez você pudesse dizer, mestra, aonde é mais ou menos que você perdeu a agulha? Ela sorriu, olhou para o discípulo e disse: não é importante aonde eu perdi a agulha. Mas como, mestra, não é importante? O lugar onde se perdeu a agulha, no seu movimento, a região é importante para que possamos achá-la. Ela sorriu e disse: tudo bem, se para você é importante saber onde eu perdi a agulha na minha movimentação, eu quero dizer que perdi dentro da casa. Eles que ali acompanhavam a mestra ficaram perplexos, olharam para ela, e aquele mesmo discípulo disse: mas mestra, se tu perdestes dentro da casa, o que tu fazes aqui, procurando fora? Ela sorriu mais uma vez e disse: não é importante se eu estou dentro ou se eu estou fora, mas se para ti é importante saber o pelo que eu estou aqui e por que eu não estou procurando a agulha dentro da casa, é porque dentro da casa está escuro e aqui fora está muito claro ainda. Essa passagem reveste-se de encanto e beleza. Era mais um ensino da tradição islã na perspectiva do sufismo, que traz o encanto poético, as belezas incomparáveis das leis divinas encrustadas naqueles que são os seus mestres. A mestra Rábia
Ali, naquele momento, retratava com grandeza aquilo que são as diversas instâncias da nossa relação com o mundo. Fora, aonde os carros passavam e aonde as pessoas aqui e acolá paravam para contemplar ou interagir, é o mundo na sua multiplicidade de expressões. Vivemos num mundo abarrotado pela velocidade. Parece uma estrada, não parece um caminho. É um mundo onde as pessoas se colocam inquietas, ansiosas, caminham sempre na busca de não sei o quê, com tanta agonia, com tanta pressa, quase não tendo tempo de parar, conversar, dialogar, ocupar-se com o outro. Estão sempre preocupados com as coisas. Esse mundo, entre as coisas que se lhe compõem, faz com que as pessoas se movam, quais se fossem objetos, já que o mundo está sendo coisificado pelas pessoas. As pessoas se reconhecem, não se entreveem. Parece que o ser humano deixou de ser humano para ser uma coisa. Algo que tem maior ou menor valor, sobretudo, dependendo da qualidade daquilo que ele represente no campo dos recursos financeiros na atualidade. Esse mundo agitado, confuso, caótico, que faz com que as pessoas se movimentem desencontradamente, reflete numa boa medida nesses dias aquilo que se passa no plano menor, que sempre reflete-se no plano maior. O átomo traduz, numa certa medida, o macrocosmos. O homem revela aquilo que se expressa e se espelha no mundo. Esse mundo de agora, que circula na estrada ali perante a mestra, na fala figurada Rábia Aldovia, ele é assim, um mundo de guerras, aonde nós entretecemos invadir o outro, não para conhecê-lo, mas para usurpá-lo. Nós chegamos junto ao outro, não com a movimentação dos passos, mas com os carros blindados. Nós chegamos próximo dos outros não para afagá-los, mas sim para estrangulá-los, se necessário for, a fim de que possamos alcançar o nosso objetivo. E o nosso objetivo nunca é o outro, é aquilo que ele representa, é aquilo de que ele cuida, é aquilo de que ele guarda. Esse é o mundo que vivemos na atualidade. Um mundo confuso, que mal a pandemia silencia os seus primeiros sintomas globais, explode dentro da sua estrutura colocada no planeta, mais uma guerra, na qual desconhece-se de que somos seres humanos em relação aos seres humanos. Esse é o mundo, onde soldados de um lado e soldados do outro, sem muito bem saber pelo que eles se entrechocam, lesando-se um ao outro, uns aos outros, às vezes de forma mortal, eles representam interesses de alguns que decidem, mas que não assumem as suas proposições porque estão sempre nos seus bunkers, lá no centro do seu país, nas suas salas douradas, ao invés de estar no front, ao invés de estar nas trincheiras, já que o objetivo era nobre, deveria ser nobre. Não. As pessoas se entrechocam, matam-se. E os líderes comandantes estão muito longe desse processo que explode destruindo as pessoas. O mundo, na atualidade, é esse, que nós observamos assim, de relance na estrada, aonde ninguém é cúmplice de ninguém para saber que o outro é seu irmão. Nós olhamos o outro como sendo o nosso inimigo, seja porque ele não veste a mesma camisa pelo qual eu torço no meu time da minha cidade, ou
porque ele tem uma tez que é diferente da minha na sua coloração. Ou porque ele crê num Deus que parece que é menor que o meu. E nessa confusão de deuses, eu os desprezo, porque ele é de uma outra crença. Ou porque ele está engalanado de possibilidades amoedadas, enquanto que eu tenho menos ou tenho mais. E assim nós conseguimos estabelecer um distanciamento. Nós não nos encontramos. Esse é o mundo que Rábia nos decifrou nesse pequeno relance do início da sua metáfora, falando de uma agulha que não era importante. A agulha é aquilo que pertence ao mundo e sobre o qual eu deposito toda a minha atenção, sobre o qual eu coloco toda a minha energia, em torno do qual eu coloco o meu coração. Qual é o ponto focal do mundo que me move? Aonde eu coloco as minhas melhores energias na minha interação com o mundo? O que do mundo me interessa, me é importante, faz sentido para mim? Uma agulha. A metáfora é muito importante porque uma agulha, ela representa um símbolo tão pequeno, tão discreto, mas é capaz de promover uma infecção e levar ao óbito, à morte. Uma agulha. Mas ela é capaz de tecer e estabelecer um traje engalanado ou um traje que possa estabelecer a proteção de alguém contra o frio. Uma agulha pode estabelecer igualmente a viabilização de um remédio que há de curar alguém. Qual é o nosso objetivo no mundo? O que me move para o mundo? Aonde eu me seguro, aonde eu pego, aonde eu coloco todas as minhas forças e que faz da minha interação com o mundo, representado na agulha, um nexo. E esse nexo, ele é mortal ou ele é vivificante? Ele é aprazível ou ele é algo que promove malefícios? Ele me ergue ou me faz tombar? Ele ajuda o outro ou ele declina o outro para baixo? A agulha pode ser qualquer coisa que me conecte com o mundo. Pode ser os recursos amoedados, a profissão. Pode ser o interesse lúdico de um hobby. A agulha pode ser sobre algo em que eu passo a maior parte do meu tempo, colocando ali a parte do meu espírito conectado, vivificando ou mortificando. O que é a agulha para você? O que faz o nexo de você com a vida? O que proporciona que você se conecte com o mundo? E qual é a qualidade dessa conexão? O que representa essa agulha? O quanto é a tua chegada no outro, nos outros, no mundo? O quanto ela é edificante ou o quanto ela é um rompante que promove fraturas, desastres, sofrimentos? Rábia tinha razão ao dizer para o discípulo que não era importante a agulha e sinalizou de que, continuando procurando, deixava no ar de que algo era muito mais importante do que a agulha. Tudo que tu fazes na relação com o mundo não é tão importante. Só será importante dependendo da forma como tu lidas com a agulha. E por isso ela diz que a agulha em si mesmo não é tão importante. A atividade profissional que tu fazes em si, o dinheiro, o esporte que tu cultivas, as atividades comunitárias que tu realizas, ela em si mesma pode ser ou não, pode não ser. Depende de quem faz e para que você faz. Mas eles entreteceram perguntar. E perguntando sobre de que ela estava se movimentando ali, ela deixou claro que naquela circunstância ali havia muita claridade ainda, na qual nós pudéssemos se entrever. Essa claridade fala da frente da casa. A frente da casa é exatamente como a gente se apresenta, é as nossas máscaras.
É como a gente chega no mundo. Há muitas pessoas que adoram colocar a frente da casa bem pintada, com muito bom gosto, ajustam um jardim. Há outras pessoas que não se dão assim tanto cuidado em fazer o cultivo da casa. A casa, simbolicamente, representa as nossas máscaras sociais. Como é que você chega no centro espírita? Qual é o seu papel no centro espírita? Como você chega na tua atividade de artesão, de musicista, de médico, de empregado doméstico? Como é que tu chegas? Como é que tu desenvolves esse papel quando tu sais para poder fazer uma conexão? Como é que é essa manifestação exterior? Como é que tu te apresentas a pessoas que têm muito cuidado com a presença física, às vezes até demasiadamente, e cultivam o exterior da aparência física com tanto desvelo que às vezes não sobra tempo para outras coisas que são importantes e que às vezes são muito mais importantes. Ali onde Rábia estava com os seus discípulos, era a entrada da casa, representando psicologicamente as nossas diversas máscaras sociais. Máscara de mãe, máscara de pai, máscara de amigo, máscara de sócio, de funcionário. Máscara no sentido de função. Não é máscara no sentido de hipocrisia. Máscara no sentido de como é que eu me trajo psicologicamente no trato como um pai, como um amigo, como um filho, como um neto cuidando do meu avô, ou como um profissional cuidando da minha atividade. Essa máscara, às vezes ela é descuidada, e às vezes ela recebe grande investimento nosso. Pode ser muito positivo ou negativo, dependendo da forma como nós o fazemos. Por isso, ela qualificou de que não era muito importante onde é que ela tinha perdido. Ela deixou mais perplexo ainda os discípulos. Não só não era importante a agulha, quando perguntado o que é que ela tinha perdido, mas também não era tão importante aonde ela tinha perdido, ou onde, o lugar onde tinha perdido, na sua movimentação. Vai ficando claro de que quando ela diz que ela perdeu dentro da casa, mas estava escura, ela fez menção à intimidade daquilo que somos. A intimidade da casa é a nossa dimensão intrapessoal. É a nossa dimensão egóica. É o campo da nossa personalidade. Aonde se movimentam as nossas forças interiores, as nossas emoções, os nossos atributos. Dentro da casa é que jaz a memória, a afetividade, a linguagem, as percepções, a afetividade. Está tudo dentro da casa. Esse aparato psicológico, mental, está dentro da casa. Quando nós encontramos uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, nós falamos à distância. Se é alguém que vem prestar algum serviço, nós atendemos ali no pátio, no aceiro, na entrada, e conversamos com a pessoa ali. Mas se ela é alguém que tem o maior significado, nós convidamos para entrar em casa. Entrar em casa significa a acessibilidade a um processo intimista. É dizer para alguém de que nós nos honramos com a entrada dele em casa. E o primeiro espaço da casa, evidentemente, é a sala, onde nós acolhemos a pessoa e aonde nós a recebemos como uma visita que nós demos permissão para que ela pudesse acessar. Mas diz Rábia Aldovia de que ela não procurou lá dentro porque lá estava escuro. É a fala metafórica. O quanto nós estamos escuros. Como diria o notável escritor de O Profeta. Uma vez, diz ele, uma única vez eu fiquei mudo. Quando o homem me perguntou, quem és tu? É a pergunta fundamental. Quem és tu? À frente da casa, as funções, os papéis, os títulos profissionais, os títulos de trabalhadores que somos desta ou daquela organização religiosa ou comunitária,
eles ficam bem conhecidos e ficam bem visíveis no trato da convivência pública. Mas dentro da casa é um processo intimista. Dentro da casa jaz as nossas entranhas, move-se o nosso ser. E se aí está a escuridão posta, nós estamos em blackout. O homem, na fala de Aldovia, experimenta a escuridão interior. Há muita claridade para as suas funções sociais, mas ele não as desempenha tão bem porque ele tem a escuridão dentro dele. Ele não se movimenta com leveza, com grandiosidade. Ele mostra-se, portanto, com as suas sombras psicológicas, alimentando essas funções. E quando essas funções, essas máscaras são alimentadas por sombras, a gente não consegue ser um pai suficiente, a gente não consegue ser uma mãe que dê conta, a gente não consegue ser um amigo produtivo, a gente não consegue ser um funcionário adequado, a gente não consegue exercer a nossa cidadania, muito menos conseguiremos exercer o manejo da agulha. Porque quem move a agulha, ela está relacionada a essa dinâmica. Abre a rodovia, no entanto, a Aldovia, no entanto, haveria de sinalizar de uma forma categórica, ao dizer que não era importante ser adentro ou fora, de que o importante mesmo era o procurador. Nós somos o procurador. Mais do que a agulha, o procurador que move a agulha. Mais do que a frente da casa, as nossas funções sociais, as nossas máscaras, o nosso corpo, é quem move, quem gere, quem governa, quem articula essas atividades na relação com o mundo, no centro espírita, em casa, na ONG, na atividade profissional. Quem é o procurador? Mais importante do que dentro da casa que está em sombra é o habitante da casa, ali configurado no ser que somos e não no ser que estamos. O Espiritismo vai e nos abre a possibilidade de fazer um grande olhar sobre nós mesmos. Porque é de emergência que podemos olhar para o mundo olhando-nos para nós mesmos. Porque o mundo nos reflete. Se é verdade que o exterior da casa, numa boa medida, reflete as sombras de quem está dentro, também é verdade que se quem está dentro está em sombra, não pode mover a agulha adequadamente, é perfeitamente compreensível que essa agulha possa se transformar num míssel, num canhão, num blindado, e eu possa decidir mover o blindado na direção do outro. Coletivamente na guerra, como estamos percebendo na atualidade, entre Rússia e Ucrânia. Mas, olhando um pouco mais próximo de nós mesmos, nas nossas múltiplas guerras, nos nossos múltiplos conflitos que estabelecemos por onde nós nos movimentamos. Porque os conflitos se estabelecem fora, porque eles existem nas suas nascentes dentro. Só há uma intervenção rugosa, áspera, e que às vezes sinaliza muito ruidosa na relação com os outros, porque dentro da casa, ou seja, aquele que é o procurador ainda não se achou, e ele move-se em sombras. E quando nós nos movemos em sombras, nós não conseguimos estabelecer o exercício das nossas funções, das nossas máscaras adequadamente. E o uso da agulha não será para gerar uma vacina, para gerar um remédio, para mediar uma medicação, será para ferir o outro, ainda que inconsciente. Não será para mover algo que é uma energia que eu manipulo de forma positiva, será uma energia de forma negativa. E a minha atividade pode recair, ao invés de cair para a utilidade, para o bem-estar comum, pode cair para o narcotráfico, para a criminalidade organizada. Se eu estiver em sombra, o amor não se organiza, organiza-se o mal organizado. E como temos visto no mundo, não só no Brasil, o crime organizado. E mesmo por que o crime se organiza e se o bem não se organiza? É que, efetivamente,
O procurador ainda não se achou. Ele procura fora e não procura-se. Ele devasta o mundo, mas não devasta-se a si mesmo. Então acontece o que diria Albert Schweitzer. O mundo corre risco. O homem dominou a natureza sem antes ter dominado a si mesmo. O homem é parte da natureza. Mas porque não se dominou, não se compreendeu, não se descobriu, para poder fazer a governança interna, a sua governança externa é patética. Então, quando olhamos os líderes internacionais, por exemplo, aqueles que estão envoltos em movimentações patéticas, nós olhamos e ficamos perplexos de ver como nós conseguimos colocar na Terra pessoas que movem ali, naquelas circunstâncias de poder, de tal modo ofensivamente a agulha, que são capazes de trucidar irmãos, de lesar comunidades, de estabelecer um estrago na terra e muitas vezes ameaçar de conflitos mais francos, mais amplos. O procurador não procurou-se. O procurador não se achou. O procurador ainda está com a agulha na mão sem ter se encontrado. O procurador está fora da casa, não sabe nem quem ele é, humanamente, quanto mais transcendentalmente. O procurador está às escuras. E como há blackout interno, o blackout externo é inevitável. Porque onde eu vou comigo, como eu estou. E se eu estou mal, eu compareço mal. Ainda que tente maquiar a realidade, mas eu não consigo trair a verdade que jaz dentro de mim mesmo, desencontrada. E eu, então, manifesto a minha beligerância, a minha frieza, a minha paranoia, os meus medos, as minhas raivas, as minhas loucuras. O Espiritismo vem e assinala que o procurador precisa se achar. Mais importante do que o mundo que brilha, rebrilha, na sua movimentação frenética. Mais importante que a agulha a ser procurada fora e a ser achada enquanto vocação profissional, vocação desportista, vocação no campo do entretenimento, mais do que o aceiro, o pátio, a capa, a aparência, as máscaras, as funções sociais, mais do que a intimidade egóica que é dentro da casa, nós precisamos saber que somos um ser incomparavelmente divinos, de que o procurador, quando se acha, ele se identifica cosmicamente com Deus, sente-se conectado nessa filiação máxima. E em se descobrindo, em se achando, tudo mais é consequência. Mas tudo mais não faz sentido se ele não se achar. Um homem perdido de si mesmo é um perigo para ele e para os outros. Quando temos um acesso de loucura, depois nós avaliamos as consequências e dizemos, mas onde é que eu estava com a cabeça? Parece que eu não tive coração. Pelo que eu fiz isso, nós lamentamos num acesso minúsculo de loucura. O que dizer de alguém que está perdido de si mesmo? E perdido de si mesmo não é o homem que está sob a marquise, que às vezes está mais lúcido do que aquele que está ocupando uma cadeira no Senado Federal. O homem mais lúcido é aquele que encontrou-se a si mesmo. Ele pode estar no campo, ele pode estar na cidade, ele pode ocupar um setor público, um cargo público, mas ele pode ocupar a posição de um empreendedor. Ele pode ser alguém que tenha filhos ou não tenha filhos. Ele pode estar casado ou não casado. Este homem que se achou aonde ele está, a luz brilha. A luz brilha porque ele se encontrou, e quando ele se encontra na sua natureza essencial, ele faz uma conexão cósmica com o Criador. Esse GPS cósmico fala-se sentir guiado pela divindade, dentro da qual ele está mergulhado. E é essa a perspectiva de convite que o Espiritismo nos faz
evocando a fala de Jesus, quando falando com os fariseus, perdidos que estavam, e Jesus ousava dizer aos sepulcros caiados que o reino dos céus está dentro de vós. Para dizer que o procurador, se ele se achasse, naturalmente se transformaria tudo mais no seu entorno, a partir desse autoencontro. Então, o caminho psicoterapêutico para a humanidade, o caminho de paz para todos aqueles que desejamos a paz no mundo externo, é a paz interior, é o autoencontro, que deve se fazer por uma busca demorada, que deve se estabelecer através da superação de limites e do encontro que vai gerar uma autorrealização. E a autorrealização só é possível quando o procurador, em se achando, conectando-se com a divindade, expressa, manifesta toda a sua qualidade interior cósmica e faz aquilo que Andressa fez menção na sua poética música, dizendo que no mundo interior, cantar o mundo interior, trazer o mundo interior mediado, comunicado pela amorosidade. A amorosidade desborda e a paz é consequência. Enquanto desejamos colocar uma paz mediante a diplomacia estritamente, nós continuaremos em guerra. Diria o doutor Pierre Vaillant, esse notável homem criador da Universidade da Paz. Se tu queres paz, o mundo diz, prepara-te para a guerra. Ele dizia, se tu queres paz, prepara-te para a paz. Nós estamos sempre armados uns com os outros, desconhecendo a nossa natureza essencial e, portanto, desconhecendo a natureza essencial do outro, nós nos tratamos como quase seres humanos, animais de nível racional, ditos superiores, que nos entrechocamos, passamos um ao outro para trás, apunhalamos um ao outro, roubamos, lesamos, falamos mal, caluniamos e matamos o outro, como se o outro fosse um animal peçonhento, ou como se nós fôssemos um animal peçonhento, que devêssemos ser mais do que o outro, numa briga primitiva de um leão com algumas hienas que lhe cercam para lhe devorar. Ali é a natureza, no seu processo de desabrochamento, no desenvolvimento daquilo que é o processo de autoconservação e da alimentação. Nós somos espíritos, temos uma condição ético-moral e, portanto, superando os aspectos da racionalidade, indo para além das emotividades primitivas, na direção da emotividade nobre, para além da inteligência comum, da racionalidade, da lógica, para a inteligência emocional, indo para além do nosso senso de apreensão de uma realidade humana, irmos para a transhumana, numa ética crística, que nos conecta com uma intuição cósmica, que nos fala da natureza essencial que somos, para que, em relação ao outro, eu possa poder abrir os braços e ir na direção do outro. Iluminar a minha casa, cuidar do meu pátio, e quando usar a pequeno móvel que move a minha vida, enquanto vocação, ali, naquela perspectiva da agulha, eu puder fazê-lo com sacralidade, com beleza, com encanto, e mover essa agulha, que pode ser a profissão, que também é a profissão, mas que também é meu papel dentro da família, o papel dentro de uma religiosidade, dentro da comunidade de um centro, de uma igreja. Quando eu consigo me encontrar, desdobra-se o bem, o amor e a paz. Por isso, Gandhi disse que se apenas um homem amasse, ele seria capaz de neutralizar o ódio de milhões. No sentido de que o homem amando, ele move forças que são muito mais positivas, atuantes, vivificantes, do que a força atômica. Porque a força da fé, que desborda do coração do espírito,
e manifesta-se com uma energia de pacificação e de brandura, ensejando no mundo um movimento de paz. Autodescobrimento, a terapia da alma. Quando nós resolvemos a guerra interna da Ucrânia que está dentro de mim e da Rússia que está dentro de mim, e aonde uma invade a outra e é onde a razão corrompe, numa certa medida, a emoção, onde a emoção sitia a razão, onde o impulso primitivo do instinto, às vezes, consegue colocar a dimensão da ética encurralada. Quantas dimensões dentro de mim estão em guerra? Porque aquele que deve governar esse mundo interno ainda não se achou, o procurador não se encontrou, está procurando fora, tem que procurar dentro. E somente quando fizermos essa movimentação do conhece-te a ti mesmo, quando nós nos conhecermos a nós mesmos e vermos as forças que se nos habitam, prussianas, as forças ucranianas, quando dermos conta de que há motivações variadas que nos movem, algumas absolutamente lamentáveis, outras nobilitantes, e quando nós formos olhando para nós mesmos e fazendo esse armistício interno, a partir da nossa dimensão de luz crística, nós fazendo brilhar a luz, e então nós conseguiremos dar um salto de qualidade. E surge um armistício, uma paz interna, que não é feita de canhões e de acordos diplomáticos, que é feito de integridade, de inteireza, que é feito de regência adequada de mim mesmo. E eu espraio essa paz na direção do outro e comunico nesse movimento psicoterapêutico da alma de que eu posso chegar com você e a minha relação com você vai ser extraordinariamente feliz. Se você entra na minha casa, ela está iluminada. E numa relação intimista eu posso te ajudar. Se eu saio no aceiro, no pátio, eu serei capaz de mover-me com delicadeza na interação com o mundo. E quando eu usar, nas diversas situações que eu usar simbolicamente aquele movimento que é o foco da minha atenção, que me move grande parte para o mundo, nós estaremos entrevisto que aquela agulha, ela recebe toda a minha amorosidade. E a agulha, eu faço um manejo, que é o manejo sagrado. E tudo que eu toco, tudo que eu faço, leva a minha paz para o mundo. O homem de bem é resultado desse autoencontro do procurador que se achou e vai, ou se achando, vai se refazendo, se renovando, se reconstruindo e vai na direção do mundo, nesse processo de vir a ser e vir a transcender-se na construção de um homem integral que comparece no mundo nos dias de hoje, que faz tanta falta, como um cristão, um verdadeiro e autêntico cristão, e que faz, aonde estiver, em qualquer lugar, a diferença. Não porque logre ser rico desta ou daquele prestígio, ter esta ou aquela cor, ter esse ou aquele poder, não. Mas é porque ele se achou. E quem se acha, ajuda o outro também a se achar. Gratidão. No fim, Alberto Almeida nos deixa uma revelação silenciosa e poderosa. A maior descoberta do espírito é descobrir a si mesmo. Não há paz externa sem harmonia interna. Não há amor verdadeiro enquanto o coração não se amar. E não há Deus fora, se ele ainda não foi encontrado dentro. A agulha que costura a vida é o amor, e só quem mergulha no próprio ser aprende a usá-la sem ferir. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, muda teu mundo interior. Antes de corrigir os outros, acende tua luz. Porque, quando um homem se encontra, o universo inteiro se transforma. Jesus já dizia: o reino de Deus está dentro de vós. E é dentro, e só dentro, que começa a verdadeira revolução espiritual. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que anda se sentindo perdido. E comenta aqui embaixo. O que você tem feito para iluminar a sua casa interior? Porque a maior viagem da alma é o retorno para dentro.